No episódio de hoje, vamos visitar a área experimental do IFES, Instituto Federal do Espírito Santo, para conhecer o tipo de manejo que é realizado nos animais da espécie ovina, dando enfoque claro ao manejo reprodutivo. Chegando lá, o zootecnista responsável pela área, Rafael Bouzan, nos atendeu e, com muita boa vontade, contou sobre a rotina dos animais e sanou todas as nossas dúvidas com relação ao manejo dos ovinos. A área abriga 140 ovinos, com uma proporção de um macho para cada 60 matrizes em média. Todos os animais são utilizados para a produção de carne. Aqui o sistema é semi-intensivo, no caso, né? Os animais vão ficar estabulados, na maioria das vezes, no período noturno, e durante o dia eles vão, ficar pastando. Então, antes de soltar para o pasto, a gente fornece um concentrado com volumoso, um coxo, e quando a gente recolhe os animais também, do pasto, a gente fornece um concentrado com volumoso. Os animais são separados por algum tipo de categoria? Sim, eles são separados, na maioria das vezes, assim, as ovelhas que estão vazias, é uma categoria, aquelas que estão mojando já perto, já faz outra categoria, as ovelhas com cordeiro ao pé, e no caso os animais já desmamados, que fica para direcionar tudo para comercialização. Se puderem olhar até para trás ali, vocês vão ver algumas árvores que eles ficam bastante, no caso, embaixo da sombra. A gente tentou fazer um plantio maior de árvore nesse pasto para trás aí, só que não deu muito certo. Mas assim, a gente está providenciando isso aos poucos, Com esse corte de recurso, diminuiu muito a quantidade de funcionário terceirizado no campo que ajudava nesse sentido. Então deu uma complicada, mas a gente tenta providenciar assim, pelo menos uma ou duas árvores aí em cada setor para os animais que estiver rodando para descansar, ficar ruminando, ficar embaixo da sombra. Esses animais, eles são alimentados com o quê? Qual? Assim, a gente aqui produz o próprio concentrado, para eles, o sal mineral, tomando cuidado com o nível de cobre, isso aí não tem problema, e o volumoso, que vai desde uma pastagem não muito boa, de braquiária brisanta e braquiária decúbita, e aí também tem o feno de Tifton, e a capineira de capim-elefante. E se às vezes apertar muito, tiver uma seca prolongada igual teve há alguns anos, aí a gente acaba pegando o volumoso lá da bovinocultura leiteira, que já é um volumoso de mais qualidade, mas é mais caro, que é a silagem de milho. E às vezes, assim, também, no pior das hipóteses, também faz uma cana com ureia, mas o manejo é mais complicado, então falta mão de obra para isso. Com relação à vacinação? A vacinação hoje está atrasada, A única vacinação que a gente fazia aqui é a marca comercial, no caso, contra a clostridiose, essas coisas assim, a Vision 10, eu não lembro. Pega aquele mal de ano, pega esses negócios todos, mas está atrasado, porque não está com recurso, E aí algumas coisas ficaram para trás. Vacinação, só essa. Vocês têm consórcio de animal aqui? Outros animais, outras espécies? Sim, a gente faz assim, por exemplo, quando um animal... Porque os ovinhos, de maneira geral, o pasto de lá que vocês vão ver lá para cima, ele é grande para a quantidade de animais que a gente tem aqui. Então, quando a gente usa bastante, depois a gente tira, a gente joga o gado para poder baixar mais a pastagem. Mas mesmo assim, às vezes não é suficiente, Aí, em período de não sei quantos anos, assim, depende da mão de obra, a gente vai depois e ainda faz a roçada do pasto. Quando você tem introdução de novos animais de outras propriedades, vocês realizam quarentena aqui ou não? É muito difícil a gente introduzir um animal de fora, entendeu? Mas assim, quando o nosso reprodutor vai ficando velho, pela dificuldade que a gente tem de comprar outro animal, a gente acaba pegando um reprodutor da região e, infelizmente, a pessoa já coloca direto aqui, entendeu? E não faz essa quarentena, Então, se porventura aparecem alguns problemas, não tem como a gente identificar se foi porque um animal diferente foi introduzido ou não. E quais são os maiores problemas que vocês têm aqui? Problema clínico dos animais? O principal problema mesmo é verminose, Mas a gente tenta controlar, através do manejo estratégico de vermifugação. A gente já chegou a fazer 5 vermifugações no ano, No caso seria 1 no início das águas, no final das águas e 3 durante a seca. Mas assim, como fica meio difícil para os funcionários às vezes tá levando desse jeito, a gente tenta fazer uma vermifugação a cada 2 meses. A gente está atrasado com a vermifugação ultimamente, por questão de manejo e por questão de produto também, mas agora chegou o vermífugo, a gente vai fazer nova vermifugação. Um outro problema que a gente tem
bastante aqui é a linfadenite, né? Então, assim, isso aí é uma coisa que às vezes pelo manejo dos funcionários não acreditar que você tem que isolar o animal, esperar ele tudo, então acaba introduzindo, misturando esses lotes que o animal vai, né, estoura, quando estoura lá o abscesso, e aí começa a contaminar todo mundo, né? Então, assim, os principais problemas são esses dois, a verminose e a linfadenite. E o problema de casco, em geral, né, não chega a cometer grande parte do rebanho, mas você vê quando está no período das águas mesmo, né, pela dificuldade que a gente tem de material e algumas outras coisas de manejo, acaba não fazendo, né, o casqueamento com a frequência que deveria. Aí acaba aparecendo alguns problemas de footroot também, mas é menor. Aqui na propriedade, como que funciona a monta? É monta natural, inseminação, é o manejo reprodutivo de vocês? Aqui é só na monta natural. Nós já chegamos a fazer, né, um caso, uma estação de monta, num certo período, que era controlado mesmo, né? Só que hoje, devido à dificuldade que está tendo, né, o reprodutor está solto direto com as ovelhas, não está tendo controle. Não tá ali não, mas é um DORP que tem aqui, entendeu? Ele fica solto aí? Ele fica, por exemplo, igual essas aí que já desmamou os cordeiros, né, a gente deixa o reprodutor e fica cobrindo as que estão juntos. Né? E aí tá nascendo animal o ano inteiro, você não sabe o intervalo de parto de uma ovelha para outra, porque a gente não tem mais nem brinco, né? A gente não está conseguindo. Vamos ver se a gente consegue comprar brinco para poder identificar os animais certinho, mas a gente não está tendo controle. Então é através de monta natural e o reprodutor está ficando solto o tempo todo. Entendi. Então vocês não têm controle de cio, não sabem informar pra gente se tem cio silencioso? Não. Questão de aborto. Vocês têm problema com aborto, retenção de placenta? O aborto, de maneira geral, a gente teve problema localizado uma vez, né, que não foi identificada a causa real, ficou só no achismo, né, mas foram vários problemas que aconteceram, né? Por exemplo, foi fornecido um concentrado uma vez com resto de silagem, ou seja, assim, usou um milho contaminado, né, e na época não estava usando o adsorvente de micotoxina. Junto com isso, né, a gente acabou fazendo a vermifugação do princípio ativo, não sei se era não lembro se era o closantel, não lembro direito, mas foi um tipo de princípio ativo que era meio complicado se você errasse na dosagem, né, e aí você sabe que às vezes os funcionários no meio da pressa não pesam todos os animais na hora de fazer a vermifugação, e junto com isso também foi fornecido um feno com bastante umidade, que foi um período que choveu, na hora de haver plantado o feno e tudo. Então, assim, foi esses três fatores que deu problema. Aí abortou muito animal, né? Então teve bastante problema. Fora isso, não é comum ter aborto, tá? Então a gente acaba trazendo as ovelhas que estão já mojando para dentro da instalação para ficar verificando. E a retenção de placenta também não, porque os animais, por aí serem suplementados, tanto com sal mineral, com os níveis certinhos de fósforo, selênio, essas coisas, né, acaba não tendo esse problema, né? Então, assim, em termos de aborto e repetição de cio, eu não vou saber informar, né, como é que vai estar certinho. E retenção de placenta é por aí que funciona. Em resumo, como não é feito o controle reprodutivo efetivo, não é possível fazer análises estatísticas com relação à quantidade de fêmeas que apresentam cio, repetição de cio ou dificuldade de emprenhar. Algumas situações são identificadas pelos tratadores devido à experiência, e de maneira geral, poucas fêmeas apresentam problemas. Rafael afirma que de 60 matrizes, em média, 45 a 50 emprenham. A Estela, Meu mano. Deus! Batatinhas em Ação fica por aqui. Nós agradecemos imensamente a participação do zootecnista Rafael Bolzan e não perca o nosso próximo episódio. Filmou o sacão dele?